Topografia e desenho topográfico, nome da disciplina. Eu sou Matheus Oliveira Xavier, vou ser o professor de vocês ao longo desse semestre. Bom, a palavra topografia, ela é originária da língua grega e ela tem, na verdade, ela é a junção, na verdade, de duas outras palavras. Topos, que significa o local, né, que você está observando, e graphem, que vem do gráfico, né, ou seja, a descrição gráfica do local. Ou então descrição escrita. Você pode estar descrevendo a partir de uma carta um determinado local, e se você está descrevendo um local, você está trabalhando com topografia, né? Ela é uma ciência que, então, estuda a representação detalhada de uma porção da superfície terrestre, e, de novo, como eu falei lá no nosso plano de ensino, a topografia ela não estuda todo, né, o geóide terrestre. Ela estuda apenas uma porção da superfície e, por isso, hora ou outra, a gente pode considerar essa, esse, essa área de estudo como uma área plana. A gente sabe que a Terra não é plana, mas para a topografia, como é uma porção, a gente pode fazer essa consideração desde que os limites, né, dessa área de estudo não ultrapassem o recomendado pela norma técnica. Desde os primórdios da civilização, a gente utiliza a topografia porque o homem, desde muito tempo, ele tem a necessidade do estudo da superfície terrestre, seja para plantação, né, para agricultura, assim como para a criação de animais. E também para a delimitação social do homem também. Ele quer delimitar o terreno onde ele quer viver com a sua família, ele quer delimitar um terreno onde ele quer conviver com as pessoas com que ele tem maior afinidade. Então, o homem ele sempre trabalhou com a topografia nesse sentido e desde muito tempo. Porém, os equipamentos mais sofisticados só vieram a surgir com os babilônicos, os egípcios, gregos, chineses e árabes romanos, porque eles tinham uma necessidade territorial maior, né? Eles utilizavam, além, né, da topografia para descrever as suas áreas de plantação e criação de animais, eles também utilizavam dessa ciência para delimitar a área urbana, né, das suas ocupações e também por estratégia de ocupação, né? Se ele consegue desenhar com uma certa precisão o seu terreno, ele consegue, por exemplo, definir, projetar, né, áreas de defesa, e então era bastante interessante eles terem esse conhecimento de topografia. Uma das ferramentas, né, clássicas da topografia é a groma egípcia, né? A groma egípcia é um instrumento em formato de X, onde duas varetas, né, fazem esse X ortogonalmente, ou seja, fazem um ângulo de 90 graus entre si. Nas extremidades dessa vareta eram colocados pêndulos, e esses pêndulos, quando você observava eles de uma certa posição, por exemplo, aqui, imagine que tem uma pessoa aqui atrás e ela observa o pêndulo, esse e esse pêndulo. Quando esse pêndulo ele sobrepõe esse primeiro aqui, significa que a pessoa está vendo uma reta, né, linear. Então, se ela coloca um ponto mais afastado, um ponto de interesse, um bastão ou alguma marcação, quando essa marcação é sobreposta por esses dois pêndulos, significa que os três pontos estão colineares. Você fazendo isso nas duas direções, você consegue demarcar pontos do seu terreno com um ângulo de 90 graus. Então, dessa forma, você consegue, por exemplo, calcular facilmente a sua área. Se você marca um ponto distante ortogonalmente com um outro ponto distante e sabe a distância entre a groma egípcia para cada um desses pontos, você consegue calcular a área do seu terreno facilmente. Bom, a cartografia e a topografia estavam intimamente relacionadas, estão ainda, né, intimamente relacionadas, porque muitas vezes
a gente quer fazer uma representação cultural ou então uma representação mais morfológica de uma paisagem com a sua representação mais fiel às suas medidas originais, mesmo que essas medidas sejam um tanto quanto abstratas, como por exemplo, aqui a gente tem um antigo mapa de Vila Rica, né, Ouro Preto, onde a gente vê o centro histórico da cidade, aqui pintado de vermelho em vários trechos, e aqui atrás a gente vê uma representação topológica sem a preocupação topométrica, ou seja, sem a preocupação com medidas, né, de campo da Serra de Ouro Preto. Porém, a representação nesse formato, que remete a pequenos morros, nos faz acreditar que o observador estava vendo morros aqui atrás da cidade de Ouro Preto. Como os morros de cima eram mais sombreados, a gente também tem uma ilusão de que a inclinação deles está voltada para o centro da cidade. E isso de fato acontece, né? Então é uma representação abstrata, mas é uma representação da realidade, né? Então, da realidade de um local, por isso se trata de um estudo topográfico também. Os instrumentos tais quais a gente utiliza hoje, como por exemplo o teodolito, eles só vieram a surgir depois de Kepler. Kepler, por exemplo, inventou a luneta astronômica. Luneta astronômica, eu acho que no próximo slide mostra, um objeto para a gente ver os astros, né? Pontos muito distantes do observador. Com a fusão de limbos graduados, ou seja, transferidores, né? Aqui eu tenho um limbo graduado ou transferidor, são sinônimos. Com a união desses limbos com a luneta astronômica, o observador passa a conseguir medir ângulos entre pontos distantes um do outro. Imagine que eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. O observador bate o olho nesse primeiro ponto, zera o limbo graduado, gira para o segundo ponto e faz a medida medida angular que essa observação fez aqui no sentido vertical. Agora, imagina que são pontos horizontais. Ele pode fazer a mesma coisa. E essa medida vai ser lida através do limbo horizontal aqui no teodolito, né? Então, esse aí é um teodolito mais antigo, e a gente tem esses teodolitos também, né, mais antigos, lá no Museu de Ciência e Tecnologia da Escola de Minas, no Centro Histórico. Alguns desses teodolitos também estão disponíveis lá na Escola de Minas do Morro do Campos do Cruzeiro, do campus do Morro do Cruzeiro, e na aula que eu vou lá filmar os equipamentos, aí eu vou mostrar para vocês algum deles, né? Esses aqui mais antigos evoluíram e originaram o teodolito de Vasconcelos, que tem as mesmas finalidades, médio ângulo vertical, médio ângulo horizontal, e tem uma bússola acoplada para a gente orientar os nossos projetos para o norte. No caso aqui, o norte magnético. Esse teodolito evoluiu para o teodolito digital, onde a gente tem a leitura digital. Então, a gente não tem que ficar lendo paquímetros, né? Porque esses limbos aqui, eles funcionam como paquímetros. Então, lembram lá das aulas de física que a gente usa o paquímetro para pegar algumas medidas? A gente também tem que fazer isso com o teodolito de Vasconcelos para obter os ângulos. Com o teodolito digital, a gente não precisa fazer isso mais, porque os ângulos aparecem na tela do nosso equipamento. Mas as distâncias não aparecem. As distâncias só vão aparecer nas estações totais, porque as estações totais, elas utilizam um sistema de prisma óptico. Então, a estação total com o prisma, ela consegue, através dos ângulos, calcular também as distâncias de forma indireta. Então, ela, além dos ângulos, mostra para a gente também as distâncias, né, que o observador está do ponto observado, que deve estar com um prisma fixo nele. A gente também tem os GPS. Já devo ter contado para vocês como os GPS funcionam. Imagina que cada satélite ele tem um raio de atuação no formato esférico. Quando dois satélites estão funcionando, o encontro desses dois satélites forma uma
forma um círculo, né? É o encontro desses raios de frequência. Mas quando três satélites estão funcionando, esse encontro dessas esferas forma um ponto. Então, a esfera formada nesse primeiro satélite, junto com a esfera formada no segundo, junto com a esfera formada no terceiro, me fala onde eu estou posicionado no espaço, em relação a esses três satélites. Por conveniência, existem antenas de correção. Então, essas antenas que são torres fixas de contato com o GPS, como a localização delas nunca vai mudar, né? Elas sempre estão corrigindo o posicionamento do GPS. Então, a gente comunica não só com os GPS, mas também com essas torres, para a gente conseguir se alocar com uma maior precisão. Também existe o equipamento manual, que é o RTK, onde a gente pode criar essa torre. Então, a gente instala a torre, marca o ponto dela, né? Ela fica aqui por algumas horas, para ficar bem posicionado esse local, e a gente sai com uma mochilinha e faz o sistema que é comumente chamado de stop and go, onde a gente fica parado em alguns locais, aperta um botão no GPS e ele fala ali para o sistema qual a localização dele em relação ao espaço e em relação à torre. Como a torre está bem posicionada e já foi bem corrigida, né, porque ela ficou muito tempo aqui parado, ela acaba corrigindo a nossa posição no GPS de mochila também. O que acontece? Antes do ano de 2003, o sistema de GPS ele era exclusivo do uso do exército americano e ele também podia ter o seu uso civil, mas com uma precisão de 100 metros. Depois de 2003, essa precisão ela foi quebrada e todo mundo agora pode utilizar o GPS com uma precisão de até 3 metros. Então, o GPS do celular de vocês tem uma alta precisão, por isso que a gente consegue se guiar com o GPS, mas os nossos pais lá nos anos 90 não conseguiam utilizar um GPS porque não funcionava, né? A precisão de 100 metros não consegue definir muito bem o seu local, mas uma precisão de 3 metros consegue. Um carro tem ali as dimensões em torno de 3 metros, então, por isso que um GPS pode ser utilizado por um carro. Bom, a topografia, ela fornece dados, né, obtidos através de cálculos, métodos e instrumentos que permitem a gente a descrição dos terrenos. Então, nós conseguimos, através da topografia, descrever, seja por texto ou seja por desenho, né, desenho topográfico, o nosso local de interesse. Ela é fundamental na implantação de qualquer obra, na execução de qualquer obra e também no acompanhamento de qualquer obra, como, por exemplo, imagina que você vai trabalhar com a restauração de um local, né, de uma edificação. Se essa edificação tiver com um projeto de locação errado, na hora do restauro, o arquiteto ou o engenheiro civil que estiver trabalhando com esse restauro, ele vai ter dificuldade no seu projeto, porque a obra, a edificação, está posicionada no projeto, ou seja, no desenho, no local errado. Então, o topógrafo tem que ir lá realocar a obra para no projeto a gente refazer esse desenho de realocação e conseguir desenhar de uma forma mais fidedigna, né? A atuação que a gente pode ter na topografia. Para o cálculo, né, do perímetro da área urbana e rural, levantamento altimétrico em áreas de interesse, cadastramento de imóveis, perfis rodoviários de canais ou rios, seções transversais, quantitativos de volumes, com cortes e aterros, e acompanhamento da execução de obras. Da topografia, diversas outras atividades dependem, né? Como, por exemplo, a construção civil. Vocês sabem que a construção civil depende da topografia. Não adianta você só desenhar o seu projeto arquitetônico, você só desenhar o seu projeto estrutural, se você não aloca, né, as suas fundações, se você não aloca as suas paredes. Então, você tem que fazer esse projeto com essa alocação. Na hora de executar essa obra, você tem que posicionar ali os seus equipamentos, e com esse equipamento estacionado, você vai alocar
os pontos de interesse, sejam pontos de fundação, seja pontos de parede, e assim a gente faz essa locação das nossas obras, né? A gente tem a mineração e túneis também, ferrovias, obras de urbanização pública, linhas de transmissão, controle de dimensionamento industrial, pavimentação e arquitetura e paisagismo. Então, a gente usa topografia em muitas das nossas atividades como profissionais da área, tá? Bom, como a topografia, então, tem por finalidade o estudo de uma porção da superfície terrestre, a gente acaba que desconsidera, muitas vezes, a curvatura da Terra, né? De acordo com a NBR 3133, esse limite máximo de desconsideração da curvatura é apenas de 80 quilômetros. Então, passou 80 quilômetros, a gente tem na própria NBR alguns cálculos de onde a gente tem que reconsiderar as nossas obras. Mas 80 quilômetros é muita coisa, é quase, por exemplo, a distância entre Ouro Preto e Belo Horizonte. Então, na nossa disciplina aqui, por exemplo, como a gente não vai trabalhar com obras lineares, não vai fazer medidas nessa grandeza, né, de 80 quilômetros, a gente desconsidera a curvatura terrestre, a interferência da curvatura terrestre. Bom, a importância da topografia pode ser evidenciada pelo fato de que as obras de engenharia, arquitetura e agronomia se executam sobre o terreno. Se elas se executam sobre o terreno, você tem que conhecer esse terreno. Você conhece o terreno através da topografia. Então, ao se projetar qualquer obra, a gente precisa ter conhecimento topográfico do local onde essa obra vai ser implantada. Por isso, a grande importância que a gente tem na medição topográfica dos nossos terrenos de estudo. Cálculos prévios de topografia são a essência da grande maioria dos projetos de engenharia. Muitas vezes, a própria topografia pode te auxiliar no quantitativo da sua obra. Principalmente porque ela pode evidenciar onde você pode alocar alguma construção, ela pode te mostrar onde você pode retirar terra para fazer um corte ou colocar um aterro. Então, você pode, baseado no seu conhecimento de especialista, no seu conhecimento da topografia local, definir as melhores condicionantes para a implantação da sua obra. E existe matemática em tudo, mas na topografia a nossa matemática ela é bem simplificada, tá? Vocês vão ver até em uma das bibliografias que eu deixei lá para vocês, tem uma parte de topografia onde ele tem muitas conversões de sistemas geodésicos, muitos cálculos, mas isso para engenharia civil a gente não utiliza tanto, né? Basicamente a gente não utiliza como engenheiros civis, por isso que nem está na nossa ementa estudar isso, por isso que a gente, nessa parte lá da bibliografia, a gente vai pular esse assunto. Isso é mais relacionado ao trabalho dos cartógrafos, dos engenheiros agrimensores. Então, para a engenharia civil, a gente não se preocupa tanto com essas conversões de coordenadas, com esses cálculos matemáticos mais robustos em relação à topografia. Isso a gente deixa para os agrimensores. A topografia também pode ser vista como arte. Com certeza, todo mundo aqui já viu algum quadro, alguma ilustração de alguma paisagem. Se a gente viu um quadro, alguma ilustração de uma paisagem, a pessoa estava trabalhando com topografia, porque topografia não é a descrição da paisagem. Então, a gente está trabalhando com topografia nesse sentido também. Mesmo que seja abstrato. Se a pessoa quer representar para a gente como que é o formato de como que é o formato de uma floresta, como é o formato de um rio, como é o formato de uma montanha, ela vai estar mostrando para a gente abstratamente a topologia, ou seja, uma área da topografia que ela tem interesse. Aqui, por exemplo, a gente tem uma mistura de novo, né, da cartografia com a topografia, aonde o autor, ele, utilizando o conhecimento espacial que ele tinha do Brasil, né, ele
conseguiu desenhar o Brasil, não com tanta precisão, ou seja, ele representou o Brasil aqui, a costa brasileira, e representou também a exploração da mão de obra escrava indígena para a coleta do pau-brasil. Então, ele representou aqui a cultura, né, na época, mesmo que seja uma cultura ruim, sobre um aspecto realista, por mais abstrato que seja, da do espaço brasileiro. Então, a gente consegue identificar aqui, por exemplo, o Nordeste brasileiro, ó, contorno do Brasil. Aqui a gente tem essa artista, que é a Kate Ann, onde ela, baseado no que ela tem, né, de conceitos de topologia de montanhas, ela consegue fazer obras como essa aí, onde ela utiliza pregos e linhas para desenhar montanhas na parede lá do ateliê dela. É um estudo de topografia como arte também, porque apesar de ser abstrato, não representarem montanhas reais, representam a topologia convencional de uma montanha, né? Então, como ela está representando isso, ela está fazendo um estudo topográfico também, mas no molde artístico. Aqui a gente também tem uma representação, mas não é topografia, senão que batimetria. Topografia é acima do nível da água. Abaixo do nível da água, a gente tem batimetria, onde o artista ele utilizou da madeira, né, o aspecto natural da madeira, para ilustrar um rio. Mas o aspecto da madeira nas laterais são a topografia. Então, a gente tem topografia aqui e no meio uma batimetria, como arte. Esse é um museu de arte da China, que ele também utiliza, mas aqui de uma forma arquitetônica, né, a topografia como arte. O que ele fez, né? O que o arquiteto desse museu ele fez? Ele desenhou o Museu de Arte da China, em conformidade com a topografia local. Então, a gente consegue observar de forma abstrata esse museu como se fossem pedregulhos, né? Rochas, e a gente consegue associar isso aos pedregulhos naturais que poderiam estar aí nesse morrote onde o museu foi implantado. A própria construção, ela seguiu, né, a topografia local. Isso é comum da gente visualizar em muitas regiões litorâneas do Brasil, principalmente quando a gente tem aquelas encostas sem praia, sabe? Quando é só a rocha e o mar. Algumas edificações que estão ali nessa encosta com rocha, elas respeitam a topografia como até algo além de artístico, como algo que vai para a segurança também. Respeitando a topografia, você modifica menos o terreno. Quanto menos você modifica um terreno, mais estável as tensões naturais você deixa ele. Então, quanto menos você modifica a topografia, mais segura a sua obra fica, né? Para eventos naturais, né? Óbvio que a obra também vai colocar tensões que não existiam ali no terreno e a obra pode, por consequência, ocasionar algo. Mas a tendência é que isso não aconteça quando você respeita a topografia. Aqui é um mapa em 3D do Scott Reinhardt, e ele literalmente ele utiliza a topografia como representação do relevo nos seus mapas. A gente tem um mapa bem semelhante desse do Brasil lá no departamento de geologia. Então, quando o retorno presencial acontecer, tirem um tempinho ali depois do RU e vão lá no departamento de geologia. Tem algumas salas lá que tem esses quadros, né? Que são verdadeiros quadros, né? Verdadeiras obras de arte, que são os mapas, alguns mapas do Brasil tridimensionais. São muito legais de se ver. Fora que são mapas que podem ser utilizados como acessíveis, né? Por exemplo, é difícil você se comunicar com uma pessoa cega através de imagem, porque você vai ter que ficar relatando com ela, ao invés de cores, sensações como quente, frio. Mas quando você tem mapas tridimensionais, você consegue, além de
dessa questão de quente e frio para descrever o que é mais alto, o que é mais baixo, você também consegue trabalhar com o tato dela. Ela pode encostar e ela sozinha, por si só, conseguir identificar o relevo, né, de um local. Aqui também a gente tem a topografia como arte no planimetria, né? Esse museu é o Museu de Guggenheim, essa foto é minha mesmo, esse que sou eu. Esse museu ele fica em Bilbao, na Espanha, e ele utiliza da, da luz do sol como um aspecto artístico, porque o sol nasce, o museu ele fica num tom amarelado, o sol vai rodando, né? E o museu ele passa do amarelo, do dourado, né, pro prateado e depois no pôr do sol ele fica dourado de novo. Se eu não me engano, são placas de titânio. Eu não lembro, sinceramente eu não lembro de que é esse material, mas é muito interessante você visualizar essa modificação. E por cima, o aspecto do museu é esse daqui. Uma coisa bem abstrata que você anda, parece um labirinto dentro, é muito confuso. Bom, mas apesar de ser artístico, o autor, né, o arquiteto, ele tem que espacializar isso aqui para a obra, na construção, ela ser colocada no local correto, né? Então aí a gente tem a planta e a planta coincide com o museu, como ele é colocado na atualidade. Topografia também é ciência, né? A gente pode utilizar do estudo topográfico para estudos científicos, como, por exemplo, esse é um estudo da envoltória de inundação da barragem do Tico-Tico, é um estudo de dam break, ou seja, se a barragem ela se rompe, baseado na topografia e em outras características, como, por exemplo, a vegetação, o uso e ocupação, onde que essa minha lama ou essa minha água pode atingir. A topografia é importante porque ela é um dos fatores condicionantes para esse estudo, né? Essa é uma fotografia minha de um deslizamento que tem aqui na rodovia dos Inconfidentes, indo para Mariana. A gente pode utilizar do estudo topográfico para identificar movimentos de massa passado. Como, por exemplo, imagina que a gente está fazendo um levantamento topográfico dessa área aqui. Quando a gente quando a gente criar as curvas de nível, as curvas vão ficar nessa disposição aqui, onde curvas de cota superior vão ficar voltadas para cima, isso a gente consegue observar aqui, ó, na nossa imagem, as curvas de cota superior vão ficar voltadas para cima, e as curvas de cota inferior vão ficar crenuladas voltadas para baixo, porque o material que estava em cima, ele deslizou e caiu de forma irregular na parte de baixo. Então, as curvas vão ficando granuladas para baixo. Aqui não, eu tive esse descuido, né, na foto e não peguei a parte, mas essa parte aqui de baixo, ela tem algumas áreas crenuladas, onde se a gente fosse fazer um levantamento topográfico, a gente ia conseguir identificar isso com uma maior facilidade. Outro estudo, esse é um estudo meu, é utilizando a topografia como um dos fatores condicionantes para a ocorrência de movimentos gravitacionais de massa. Aí aqui é só a conclusão, né? Mas a topografia fez parte desse estudo. Isso aqui é o Distrito Sede de Ouro Preto. Isso aqui são as áreas suscetíveis aos movimentos de massa. Vermelho, muito suscetível, amarelo, médio e verde, pouco suscetível. Aqui, por exemplo, a gente tem a área da universidade, e a universidade está numa área de baixa suscetibilidade. Mas isso a gente nota, porque ela é uma área plana, né? Então, a topografia, ela influencia muito nisso. Agora, a Serra de Ouro Preto, como ela está voltada para o centro histórico, olha, ela é uma área onde a gente tem uma suscetibilidade mais alta. Bom, e para fazer esse tipo de estudo utilizando a topografia, uma das coisas que a gente tem que fazer é pegar o nosso estudo topográfico, que tem as curvas de nível, e transformar esse estudo em uma imagem. Essa imagem é uma fotografia, né, da topografia, onde cada pixel significa uma altitude diferente. Então, aqui eu tenho a minha topografia. A primeira coisa que eu faço com ela é transformar ela, através de interpolação,
em uma imagem tridimensional. Então, aqui eu tenho a imagem tridimensional, que é o modelo digital do terreno, ou modelo digital de elevação, também pode ser chamado assim. Depois, eu vou tirar uma fotografia desse modelo digital de elevação e criar um raster de elevação. Esse raster, cada pixel dele, eu também defino qual que vai ser a dimensão desse pixel, pode ser, por exemplo, 5 por 5 metros, ou então 50 por 50 centímetros. Você que define isso, mas você tem que definir isso também baseado na sua precisão topográfica, né? Aqui, então, a gente tem um raster onde cada pixel significa uma altitude diferente. Quanto mais alto o ponto, mais branco é a imagem aqui. Quanto mais baixo o ponto, mais escuro. O que que isso significa? Significa que as áreas mais escuras são as áreas mais baixas. Imagine que a gente tem chuva. A chuva ela vai do alto para o baixo, né? Então a área mais baixa é onde a gente normalmente tem os canais. Aí aqui a gente tem, por exemplo, ó, o córrego do Funil. Isso aqui é Ouro Preto. Aqui tem o canal do córrego do Funil. Isso aqui é a Serra de Ouro Preto. A gente também identifica nos pontos brancos, olha, os divisores de água. A água cai para cima e cai para cá. A gente nota que esse lado aqui mais à direita é mais escuro que o da esquerda. Então, apesar de a gente conseguir identificar facilmente o canal, a gente sabe que o canal ele vai da esquerda para a direita, porque a parte da direita ela está mais escura. Então, a gente consegue identificar facilmente também os canais baseado na topografia. Uma outra utilidade da topografia é para o resgate de alguns acidentes, como, por exemplo, o rompimento da barragem lá de Brumadinho. A barragem rompeu, eles sabem, né, através da topografia, do estudo da vegetação e do uso e ocupação, aonde que as áreas atingidas poderiam estar, onde elas poderiam estar após o rompimento, né, baseado na força, na velocidade com que a lama atingiu elas e tudo, e isso foi utilizado para identificar, por exemplo, aonde alguns possíveis corpos poderiam estar enterrados. Bom, planta, mapa ou carta, né? O que que a gente utiliza? Quais são os termos corretos? De acordo com a ABNT, eles são sinônimos, mas a gente pode falar que o termo mapa é mais utilizado para os países de língua inglesa, né? E o termo carta para os países de língua latina. Mas para o IBGE existe diferença nessas nomenclaturas e a gente vai tentar trazer isso na nossa disciplina. Mapa, ele normalmente ele é uma representação plana e a escala ela é normalmente pequena, ou seja, o denominador da nossa escala vai ser sempre muito grande, por exemplo, na ordem de 1 milhão. E a gente, por consequência, como a escala é muito pequena, o nível de detalhes também é muito pequeno. Então, você, por exemplo, no mapa mundi, você consegue visualizar o mundo inteiro numa escala muito reduzida, mas você não consegue, por exemplo, identificar a bauxita, ou então a Ouro Preto. Por quê? O nível de detalhes é tão pequeno que identificar uma cidade é difícil, né? Então, as características dos mapas são: a representação é plana, geralmente a escala é pequena, a área é delimitada por acidentes naturais ou políticos administrativos. Por exemplo, você vai delimitar os limites dos estados brasileiros, no mapa brasileiro, então os limites dos países, ou então, caiu no Enem, recente, os limites das florestas nacionais, né? Pantanal, Floresta Amazônica, Cerrado, caiu. Isso é um mapa também, porque o nível de detalhe é reduzido, mas a gente consegue limitar grandes representações, né? Como, por exemplo, países, estados, coisas desse tipo. Quando o nível de detalhes já aumenta, aí aqui tem a apresentação do mapa mundi, né? Agora, quando o nível de detalhes ele precisa ser maior, a gente já passa a tratar de carta, como, por exemplo,
a Carta Territorial de Ouro Preto, onde a gente consegue identificar agora os bairros, né? A escala, então, ela vai de médio a grande, e ela delimita ali aspectos artificiais naturais de uma área tomada da superfície planimétrica, da planetária, e ela é subdividida em folhas delimitadas por linhas convencionadas, paralelos e meridianos, com a finalidade de possibilitar a avaliação de pormenores com grau de precisão compatível com a escala. Características: a representação também é plana, a escala pode ser média ou grande, e o desdobramento em folhas articuladas de maneira sistemática. Por exemplo, são as cartas geológicas do Brasil. O Brasil é um país muito grande, mas o nível de detalhe da geologia precisa ser mais pontual. Então, a gente subdivide o país em várias cartas e cada carta ela detalha aquela porção do território de uma forma maior do que um mapa do território Brasil como um todo. Então, a gente subdivide nessas folhas, né? Aí, aqui um exemplo de carta é a carta de uso e ocupação do solo de Ouro Preto, né? Essa carta foi eu que fiz. Aí a gente consegue identificar, por exemplo, a área universitária, aqui tem o Cefet e a UFOP, área com vegetação baixa, vegetação alta, rocha exposta. A gente consegue identificar uso e ocupação com padrão construtivo médio, padrão construtivo elevado, padrão construtivo baixo. A gente consegue distinguir isso nesse tipo de carta, né? Um nível de detalhes um pouco maior. Aqui é o mapa, é a carta morfológica do Distrito 7 de Ouro Preto também, onde a gente distingue morrotes, área plana, morros. E, por fim, a gente tem as plantas, que aí o nível de detalhes é extremamente grande e, normalmente, a gente consegue visualizar objetos nessas plantas. E a planta é uma carta, só que com um nível de detalhes grande e uma escala grande. Então, o denominador é muito pequeno. Por exemplo, a escala de 1 para 50, né? Ou 1 para 75. Um exemplo de planta é a planta arquitetônica. Ou então a planta de situação. Então, as plantas elas têm um nível de detalhe maior, mas elas são cartas também, tá? Divisões da topografia. Bom, a topografia ela se subdivide de acordo com Spartel, né, que é um livro mais clássico. Inclusive, ele tem na biblioteca da universidade em topometria, topologia, taquiometria, fotogrametria. A topometria é o estudo planimétrico e altimétrico. A topologia, ela estuda o aspecto, né, da paisagem. A taquiometria estuda a geometria do local baseado em triângulos retângulos. E a fotogrametria, baseado em fotografias, né, aéreas. Aí aqui eu tenho fotos, né, do livro do Spartel, com um exemplo de uma praça. Aqui é um projeto planimétrico. E aqui um corte, né, de um terreno, que é um exemplo altimétrico. Topologia, né? Ela é indispensável para a topometria, porque baseado na topologia a gente consegue alocar os nossos pontos de interesse. Por exemplo, você quer construir uma estrada, mas aquela região onde você vai construir essa estrada, ela é uma região montanhosa. Você tendo conhecimento da topologia local, você pode determinar se vai ser mais conveniente a construção de túneis ou se vai ser mais conveniente você contornar essa região montanhosa. Entendeu? Por isso que a topologia é importante. Aí aqui, por exemplo, eu pergunto, qual que o formato de um vulcão, ele lembra o quê? Ele lembra um cone, né? Então, um vulcão, ele tem a topologia de um cone. Se a gente vê uma planta topográfica de um vulcão, a gente vê esse formato circular, onde os círculos mais centrais apresentam altitudes maiores do que os círculos externos. Isso passa para a gente a ilusão de um cone. Então, quando a gente vê aqui, ó, é um cone. Mas no Brasil não tem os vulcões ativos. Por que a gente tem que saber topologia? Aí eu trago um exemplo fácil de entender.
Imagina que a gente vai fazer esse levantamento topográfico dessa serra, né? Aí o topógrafo marcou esses 3 pontos como pontos lá de interesse. Se a gente interpola esses pontos, a gente não faz a representação correta do local. Por quê? Esse local tem um vale, né? Para a gente fazer a representação correta desse local, a gente tem que marcar um ponto a mais. Aí, quando a gente interpola os pontos, a gente consegue desenhar esse vale de forma correta. Por fim, a gente tem a taquiometria, que ela faz esse desenho plano e altimétrico baseado no estudo dos triângulos retângulos. Como isso funciona, como esse estudo é dado. Bom, vamos supor que vocês estão aqui. Aqui tem o equipamento. E o ponto observado é esse daqui. O seu equipamento vai observar esse ponto. Se você projetar esse ponto na superfície, com uma linha perpendicular aqui, apontando para o equipamento, a gente tem a formação de um triângulo retângulo. Com a formação desse triângulo retângulo e a obtenção desses ângulos, desse ângulo aqui, esse ângulo e esse, a gente também consegue calcular, através da luneta, né? A luneta ela informa para a gente valores de leitura. Com esses valores de leitura, com esses ângulos medidos, a gente consegue calcular essa distância horizontal entre o ponto e o observador. A gente faz isso várias vezes ao longo do nosso levantamento topográfico. Então, a gente executa uma série de medidas, né, com um triângulo retângulo, ou seja, taquiométricas, e consegue desenhar a nossa topografia local dessa forma. A gente vai fazer essa prática no retorno presencial com a estação total. A estação total ela faz esses cálculos todos de forma automática. A gente vai fazer uma prática, eu vou tentar adaptar ela para o remoto, onde eu vou ensinar vocês como nós fazemos a leitura desses pontos distantes utilizando um teodolito convencional, ou seja, um teodolito que não consegue distinguir não consegue determinar a distância do ponto observado com o nosso equipamento. Isso a gente vai tentar fazer aqui. E esse daqui, ó, foi o exemplo do meu trabalho de topografia quando eu fiz engenharia civil na UFOP. Na época, a gente não tinha estação total, a gente tinha que fazer tudo com teodolito. A gente calculou todos esses pontos à mão. Isso aqui é a Escola de Minas, aqui é a Escola de Medicina e aqui é a Concha Acústica. A gente fez o levantamento de todo esse terreno aqui, ó, à mão. Calculamos tudo, levamos assim o semestre inteiro para calcular, mas saiu o projeto final. Tudo baseado nos triângulos retângulos. E a fotogrametria, que nada mais é do que sobreposição de fotografias aéreas, e essa sobreposição, o próprio equipamento consegue definir, né, a distância entre a luneta, né, ou seja, a distância entre a câmera fotográfica e pontos sobre a superfície que ele está fotografando. Dessa forma, ele consegue, com várias fotos, né, determinar diferenças de distâncias entre o observador e o ponto observado, e através de softwares, ele consegue desenhar tridimensionalmente o nosso terreno. Um exemplo que utiliza disso é o Google Earth. Aí aqui tem uma representação do Google, onde vocês vão ver cidades, terrenos, todos com um aspecto tridimensional, mas todos feitos com fotografias de drone. Parece vídeos, né, mas são várias fotos sobrepostas uma sobre a outra.